Deus abençoe a todos que me acompanham nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Muito bem, aqui é Pastor Xavier. Antes de tocar o assunto, eu gostaria que se inscrevessem no nosso canal. É um pedido que eu faço para todos vocês. Clica aí onde vem escrito subscrever e que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Muito bem, nós queremos dar continuidade do tema anterior, que tem a ver com fantasmas, pessoas que morreram e depois reaparecem no mundo dos vivos por algum tempo e depois somem. Será que isso não é uma, como posso dizer, cópia ou imitação de Satanás? Será que Satanás não está a tentar, digamos assim, imitar os mistérios de Deus? Eu creio que é o que ele está a tentar. Está a imitar muito mal. Muito mal. Embora Satanás ele tenha aprendido certas coisas quando ele era anjo de Deus. Ele aprendeu, claro, certas coisas, mas não tudo. Ele não aprendeu tudo. Deus não lhe ensinou tudo. Mas ele se achou de ter o conhecimento de tudo, se deixou dominar por orgulho, por rebelião, e acabou perdendo a confiança que um dia teve para com Deus. Perdeu aquela regalia, perdeu tudo e hoje se tornou Satanás, grande inimigo, não apenas do homem, mas de Deus. É um derrotado Satanás, embora ele não assume a sua derrota, mas ele foi derrotado. Ele é um derrotado e sempre será um derrotado. Por que eu digo que ele tenta imitar os mistérios de Deus? Um certo dia apareceu Moisés e Elias para conversarem com o Senhor Jesus. Nessa altura, presta atenção, nessa altura, Moisés e Elias já não existiam no mundo dos vivos, mas reapareceram no mundo dos vivos, aonde Jesus estava, e conversaram com o Senhor Jesus. Tanto é que os apóstolos viram dois varões, quer dizer, dois homens, a conversarem com o Senhor Jesus. E se aperceberam que era Moisés e Elias que conversavam com o Senhor Jesus. Até que o apóstolo Pedro, ele disse que gostaria de construir ali uma tenda para o Senhor Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Embora a Bíblia diz que ele não sabia o que dizia, mas foi o que aconteceu. Então, Moisés e Elias reapareceram no mundo dos vivos. Então, o diabo tenta fazer a mesma coisa. Fazer com que aquelas pessoas que morreram reaparecerem no mundo dos vivos para certas pessoas.
Quer dizer, está a tentar imitar os mistérios de Deus. Está a tentar. Olha, esse assunto de a pessoa morrer, ser enterrado e depois reaparecer num outro lugar, não é conto de fadas. Não é conto de fadas. É realidade. É realidade. Cá, isso acontece. Isso acontece. Alguns anos atrás, eu recebi uma senhora na igreja que ela veio se abrir para mim. Ela veio se abrir. Ela disse: pastor, há um assunto que eu tenho que falar para o senhor. Talvez o senhor possa me ajudar. Eu disse: tudo bem. Qual é o assunto? E ela acabou confessando que o marido já havia falecido há anos atrás. Fez-se o funeral, mas um tempo depois o marido reaparecia para ela nas noites. Abria a porta, entrava no quarto dela, sentava na cama. No primeiro dia ela disse que ela se assustou, tentou até gritar, mas não conseguia, que os cabelos arrepiavam. Não foi sonho, foi realidade. O marido conversava com ela, dormia com ela. Ao amanhecer, o marido desaparecia. Isso acontecia sempre. Sabe, quando eu ouvi aquilo, fiquei muito chocado, muito chocado. Fiquei muito chocado. Me doeu tanto. Mas, infelizmente, era a realidade. Coitada da mulher que estava ali chorando, porque estava cansada com aquela situação. E ela não poderia casar com ninguém por causa daquela situação. Então, alguns acham que isso é um boato, mas é realidade. É realidade. É realidade. Então, o diabo tenta imitar os mistérios de Deus. Praticamente é um desafio que ele está a fazer contra Deus. Embora ele não vai chegar até lá. O Senhor Jesus também já comentava a respeito da morte dele. Ele dizia que iria morrer, no terceiro dia iria ressuscitar. Embora algumas pessoas que ouviam isso não acreditavam. Mas, felizmente, isso
acabou acontecendo. Jesus ele morreu, no terceiro dia ele ressuscitou. Apareceu para Maria Madalena. Nós podemos ver isso no livro de João. Deixa eu ver aqui. João, capítulo 20. Capítulo 20. Se tiver tempo, tenta ler todo o capítulo. João, capítulo 20. Jesus apareceu para Maria Madalena, tanto é que ela não percebia com quem estava a conversar. Depois acabou percebendo que estava a conversar com o Senhor Jesus. E depois ela foi contar para os outros, para os discípulos. Depois Jesus apareceu também para os discípulos. Embora que um dos discípulos, chamado Tomé, não se fazia presente naquele dia. Então, Jesus conversou com os discípulos naquele dia. Depois, os discípulos contaram para Tomé e Tomé não acreditou. Então, num outro dia que todos estavam reunidos, Jesus apareceu para eles. Tomé estando junto com eles. Então, Tomé, ele confirmou a ressurreição do Senhor Jesus. Jesus mostrou para ele os sítios onde havia aquelas cicatrizes. Ali ele teve provas que Jesus de fato havia ressuscitado. Então, depois da ressurreição, Jesus continuou neste mundo dos vivos alguns dias. Se não estou erro, por aí 40 dias, exatamente 40 dias. Então, lá no livro de, deixa eu ver, João capítulo 21, versículo 12, Jesus estava ali com os discípulos, estavam ali todos a jantarem. Então, ninguém ali poderia perguntar quem era ele de verdade, porque todos já tinham provas que era o próprio Senhor Jesus, que estava junto com eles, a conversar com eles, ressuscitou, reapareceu no mundo dos vivos. E depois o Senhor Jesus, ele se foi. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 3, mostra que Jesus esteve cá na terra depois da ressurreição durante 40 dias. Durante 40 dias, e ele fez muitos milagres depois da ressurreição. Fez muitos milagres que não está escrito neste livro, na Bíblia. Fez muitos milagres que não está escrito na Bíblia. Então, o diabo tenta fazer o mesmo, tenta trazer os mortos para o mundo dos vivos, está a tentar copiar os mistérios de Deus. Eu dizia no vídeo anterior que alguns bruxos, feiticeiros, têm um poder obscuro, e que esse poder obscuro, esse poder satânico, faz com que eles se comuniquem com os mortos,
comunique com os mortos. Eu vou trazer um versículo bíblico só para lhe fazer entender. Lá no livro de 1 Samuel capítulo 28. Ali a Bíblia mostra para todos nós que o rei Saul, depois de tanta tentativa de consultar a Deus e sem sucesso, ele recorreu a uma bruxa, a uma feiticeira. Ele foi atrás de uma feiticeira, pediu para que a feiticeira usasse os seus poderes obscuros para poder chamar o profeta Samuel e ele conversar com o profeta Samuel. E aquela feiticeira até teve medo, porque era proibido na lei, naquela altura, as feiticeiras fazerem esse tipo de trabalho, e eram proibidos até viverem dentro da comunidade. Tanto é que essa feiticeira estava longe da cidade. Mas o rei Saul fez a questão de ir atrás daquela feiticeira e pediu para que tivesse uma conversa com o profeta Samuel. A feiticeira mexeu o que mexeu, fez o que fez dos seus poderes obscuros e teve acesso de ver o profeta Samuel e de pedir até o profeta Samuel reaparecer e conversar com o rei Saul. E tiveram uma conversa. O rei Saul teve uma conversa com o profeta Samuel. O profeta Samuel já não existia fisicamente, mas aquela feiticeira, com os seus poderes obscuros, fez com que o rei Saul tivesse uma conversa com o profeta Samuel. Então, eu quero acreditar que Deus é que permitiu que o profeta Samuel reaparecesse naquele momento. Deus é que permitiu, embora a feiticeira fez o que ela sabe, mas eu tenho a certeza que Deus é quem permitiu que o profeta Samuel reaparecesse para falar algumas verdades para o rei Saul, para reafirmar algumas verdades. Deus permitiu aquilo. Então, esse tipo de coisas tem sido, digamos assim, normais nos dias atuais. Alguns bruxos têm esse poder. As pessoas têm ido fazer consulta aos bruxos. Os bruxos têm invocado espíritos de pessoas que já morreram.
de pessoas que já morreram. E aquelas pessoas que já morreram têm reaparecido e têm conversado com as pessoas que vão para lá receber a consulta. Esses espíritos de mortos têm se manifestado no bruxo e conversa com a pessoa. Às vezes, alguns bruxos usam espelhos, garrafa, papéis, até água, para mostrar para aquela pessoa certas coisas. Então, são coisas que é um pouco complicado de explicar. É um pouco difícil de explicar, mas é a verdade, acontece. Acontece. A pessoa morre, é enterrado, faz essa cerimônia e a pessoa vai reaparecer dias, meses ou anos depois. Seja na família, seja na rua, pode ser visto na rua, pode ser visto numa machamba, trabalhando, capinando, pegando enxada e começar a capinar, mas alguém que já morreu. Alguém que já morreu. Então, são mistérios, são coisas difíceis de explicar, mas são coisas que acontecem cá. É a realidade. Será que o diabo não está a tentar imitar os mistérios de Deus? É isso. Infelizmente isso tem acontecido. O diabo está a tentar desafiar, está a tentar imitar os mistérios de Deus. Jesus ressuscitou, Jesus reapareceu no mundo dos vivos, ficou cá, conversou com os discípulos, fez outros milagres, ficou durante 40 dias e depois Jesus subiu para o céu. Algumas pessoas morrem sem ter se arrependido dos seus maus caminhos, não alcançam a paz após a morte, são usados por Satanás, reaparecem, pode ser num outro lugar, para além de lá onde vivia, enquanto vivo, reaparecem num outro lugar e começa a levar uma vida normal. Alguns até casam, fazem filhos e depois desaparecem. Isso acontece. Isso acontece. Infelizmente isso acontece. Então, são coisas complicadas, coisas difíceis de entender. A pessoa às vezes vai para um bruxo, vai fazer pacto com Satanás, e a pessoa morre e depois a morte, um tempo depois, as pessoas veem ela andando por aí. Aquela pessoa que foi fazer pacto com o diabo, foi fazer sacrifícios satânico, morreu um tempo depois e
é visto por aí, andando por aí, alguém que já morreu, já foi enterrado. Isso acontece. Cá isso acontece. Eu gostaria de dizer que não acontece, mas sinceramente isso acontece. Você pode não acreditar, mas isso acontece cá. Então, são coisas assustadoras. São coisas assustadoras. Você já imaginou um teu familiar que morreu, foi enterrado, né? Anos depois, você vê aquele teu familiar andando pela rua ou trabalhando num outro sítio. O que é isso? O que é isso? Então, o que eu posso dizer é que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Moisés e Elias, ainda vivos, eram grandes homens de Deus. Grandes homens de Deus, usados por Deus. Usados por Deus. Tanto é que Elias foi levado com o carro de fogo. Quer dizer, eram homens de Deus. Estão com Deus. Reapareceram como mensageiros de Deus. E esses que morrem sem se arrepender, pessoas que às vezes não queriam saber de igreja, pessoas que levavam uma vida completamente errada, pessoas que derramaram sangue, pessoas que não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, pessoas que não acreditavam em Deus, morreram e depois reaparecem. Será que reaparecem como mensageiros de Deus? Não. Como mensageiros de Satanás. São enviados para assustar pessoas. Tanto é que eu já ouvi que quando esses espíritos são espíritos demoníacos, são demônios. São demônios. Quando essas pessoas, o espírito dessas pessoas aparece para o mundo dos vivos, para certas pessoas, aquelas pessoas ficam sem chão. Cabelo começa a arrepiar, a pessoa não se reconhece, porque viu coisas que não deveria ver. Viu coisas que não deveria ver. Alguns até começam a ter problemas psicológicos, porque se depararam com fantasmas, espíritos de pessoas que já morreram há muito tempo. Então, é isso que eu queria repisar hoje. Nos próximos vídeos, nós vamos falar acerca de inferno e paraíso. Se é que inferno existe ou não, paraíso existe ou não. Então nós vamos falar a respeito disso. Vamos falar as pessoas que vão para o inferno. Esses vídeos anteriores aqui, se não estou a erro, 2 vídeos, esse aqui é o terceiro, que estamos a falar de fantasmas, pessoas que morreram sem se arrependerem dos seus maus caminhos e após a morte não alcançaram a paz, são usados por Satanás, reaparecem como fantasma, como espíritos demoníacos. Então, nos próximos vídeos, nós vamos tocar só um bocadinho desse assunto, mas vamos focar muito no que é inferno e no que é paraíso.
se existe ou não inferno e paraíso. Então, eu quero desejar a todos grande bênção, que Deus vos abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.